Hoje teremos um vídeo muito polêmico, que é o tarifaço do Trump. O tarifaço do Trump é um vídeo polêmico. Tudo que fala sobre política, futebol ou religião é polêmico, né? Qualquer vídeo da internet que tenha esses três assuntos. Bom, não é um vídeo político. Eu estou aqui para explicar o que fazer com os investimentos, né? A partir do momento que o Trump toma essa medida de tarifar diversos países com tarifas diferentes, né? Vocês podem ver na tabela que as tarifas são diferentes, cada país ganhou uma alíquota de tarifa, e a gente agora temos que analisar e saber como é que a gente vai fazer para não perder dinheiro e conseguir multiplicar nosso dinheiro a partir desse ato dele, né? A partir desse ato, a gente tem que procurar a educação financeira nesse momento, assim como outros momentos da nossa história tivemos alguma crise econômica que também dificultou a gente entender, né, o que estava por trás daquele ato ou daquele momento. Então, o tarifaço do Trump é um acontecimento que vai trazer uma incerteza no mercado, e a gente pode aproveitar essa incerteza para poder ganhar dinheiro também, tá? Além da gente entender o que pode vir a derrubar nossos investimentos, né? É bom a gente estar preparado para qualquer coisa que possa vir a derrubar nossos investimentos, mas o nosso objetivo é ganhar dinheiro. Então, não basta você estar preparado, você estar com a sua defesa armada, você também tem que aproveitar a oportunidade para aumentar seu patrimônio. É, hoje a aula, eu vou tentar, né, fazer uma aula de no máximo 20 minutos. Vamos ver se eu consigo, tá? Fazer essa aula em 20 minutos e vamos já para o quadro. Antes de começar a aula de hoje, eu quero dizer que na descrição desse vídeo tem o endereço para o meu curso, tá? Quem está aqui me assistindo desde o começo do ano sabe que eu tenho 5 cursos, e o curso que está na promoção nesse exato momento é o curso de investimento internacional, tá? Aquele curso que ensina de forma simples você investir e transformar o seu real em dólar. Então, você ganha em dólar conforme os investimentos estrangeiros vão aumentando. Esse curso era R$ 500 à vista. Hoje eu estou trazendo por 199 à vista no Pix. Ou então, não quero pagar no Pix, prefiro pagar no cartão de crédito, 20,68 dividido em 12 vezes, tá? 20,68 centavos dividido em 12 vezes. Se você dividir isso aqui por 30 dias, né? Porque você vai pagar isso aqui, 20,68 todo mês, né? Então, o mês tem 30 dias. Se você dividir por 30, vai dar 68 centavos. Vamos arredondar aqui para 69 centavos? Vamos arredondar para 69. 69 centavos por dia para você aprender a investir internacionalmente. Não é nem R$ 1, não é nem R$ 1. 69 centavos por dia. Coloca aí nos comentários o que dá para comprar no Brasil por 69 centavos. Coloca aí nos comentários que eu vou responder o seguinte: você consegue comprar o meu curso? É isso que eu vou responder. Aproveita que ele está na promoção. Essa promoção não vai durar para sempre. Beleza? Então a gente se vê agora na aula. Abraço. Estamos aqui no quadro branco. Primeira coisa que vocês têm que entender é que o Trump, ele sempre foi um excelente negociador, tá? É claro que aquela pessoa que é boa naquilo que ela faz, em algum momento ela pode vir a errar, né? Isso é o normal, porque não tem como um cara que é excelente negociador acertar 100% das vezes. Mas a gente tem que partir do princípio que ele é um excelente negociador porque é o que ele é, né? A gente não pode inventar a roda, né? Ele é um excelente negociador. Então ele, na verdade, começou... O que ele começou? Foi uma
guerra comercial. Foi o que ele começou, tá? E por que uma guerra comercial? Porque ele não só iniciou as tarifas, como ele deu gás para os países em volta fazerem a mesma coisa com os Estados Unidos. Então fica aquele negócio, né? Ele aumenta a tarifa, a China aumenta a tarifa lá do outro lado, e aí começa assim, aumentei 50%, aí o outro aumenta 60%, aí o daqui aumenta 80%, aí o outro lá aumenta 90%. É igual o Street Fighter, é briga de rua. O negócio virou. Ficou assim sem noção, pra tu ver como chegou o nível da população de ambos os países não tá entendendo mais nada. Então ele começou uma guerra comercial. Os Estados Unidos já fez isso antes, tá? Quando foi que os Estados Unidos fez isso antes? A guerra comercial que os Estados Unidos fez foi em 1930, tá? Em 1930, já tivemos uma guerra comercial, que foi quando a bolsa de valores despencou, né? A grande crise da bolsa de valores. Nessa época, os Estados Unidos começou a aumentar a tarifa dos outros países e aí causou uma incerteza no mercado, o mercado despencou. Então, o que o Trump fez foi uma ação muito parecida de 1930, aonde a gente teve uma crise econômica e a bolsa de valores ela caiu e despencou. Então, ele repete uma coisa que, que não deu certo em 1930, tá? Que não deu certo em 1930. Ele repete esse ato que não deu certo em 1930. Porém, a gente tem que entender também que agora nós estamos em uma outra época. Se passou 95 anos, quase 100 anos já desse acontecimento de 1930. A economia é diferente hoje, tá? O mundo respira dólar. Em 1930 o mundo não respirava dólar. E agora o mundo respira dólar. Todos os países têm dólar. Todo mundo tem dólar. Todo mundo comercializa em dólar. O petróleo é comercializado em dólar. O café é comercializado em dólar. O ferro é comercializado em dólar. O ouro é comercializado em dólar. Bitcoin é comercializado em dólar. O petróleo é comercializado em dólar. Tudo isso é comercializado em dólar. Então, o mundo hoje não é igual a 1930. É diferente. Por mais que a ação dele é muito parecida com o que foi feito em 1930, é uma ação parecida, mas em um mundo diferente, tá? E aí, como eu disse, ele sempre foi um excelente negociador. E nisso ele é bom. Então, se ele força a barra para criar essas tarifas, causando uma guerra comercial, alguma coisa, né? Ele tem algum plano, ele tem algum plano para poder sair por cima disso. Ele não vai fazer isso à toa, né? Conhecendo o histórico de negociador dele, ele não iria fazer isso à toa, né? Então, provavelmente ele acredita que os Estados Unidos vão sair por cima no final dessa guerra comercial. E qual é o risco? O risco é que aconteça a mesma coisa que aconteceu em 1930. O que aconteceu em 1930? A Grande Depressão. Quando foi feito esse aumento de tarifas em 1930, a intenção era melhorar o comércio, né? Essa era a intenção. Melhorar em que sentido? Na arrecadação para o governo. Então o governo queria arrecadar mais, porque assim ele com mais dinheiro iria conseguir financiar, né, as suas ações, né? Pode ser ação social, pode ser investimentos de novas empresas. O governo com mais dinheiro ele consegue, né, estruturar melhor e se organizar melhor. Então, em 1930,
eles não imaginavam que eles teriam uma grande depressão. Eles não achavam que isso iria acontecer. Então, como hoje ele está fazendo a mesma coisa que foi feito em 1930, as pessoas, os investidores em si, eles têm esse receio. E eu não tô aqui para vender susto, não. Mas é a verdade, eles têm esse medo que aconteça a mesma coisa que houve em 1930. Porém, eu lembro aqui vocês a minha fala. Foi uma ação parecida numa época totalmente diferente. Particularmente, eu não acredito que o Trump queira mesmo tarifas mais altas, porque isso já deu errado em 1930, tá? Mas se eu sou um negociador, antes, antes de fazer qualquer negociação, eu tenho que estar por cima para poder ganhar a negociação. Se eu estiver por baixo e for negociar, o que acontece? Provavelmente essa negociação para o meu lado vai dar ruim. Então, qualquer negociação que ele for fazer qualquer país, ele precisa estar por cima, tá? Porque se ele não estiver por cima, ele não consegue negociar de uma forma que os Estados Unidos seja beneficiado. Então, para ele estar por cima, ele tem que causar. Se ele não causar um, uma sensação de incerteza, se ele não causar exatamente isso que foi nesses últimos dias, né? E até nesses últimos 60 dias, vamos botar assim, já faz uns 60 dias que ele começou em fevereiro a colocar tarifas sobre o Canadá, né? A primeira tarifa que ele colocou foi de 10% em cima do Canadá em algumas das produções do Canadá. Então, de fevereiro para cá, que ele começou a colocar a tarifa e depois ele trouxe aquela tabela que foi o tarifaço. Então, assim, ele precisa estar por cima para fazer qualquer negociação. Então, na verdade, ele não quer as tarifas, ele está sendo obrigado a colocar, de uma certa forma, as tarifas para poder, quando ele sentar na mesa de negociação, ele ter as tarifas para trocar. Percebe? Porque ele é um negociador nato. Então ele precisa ter aquelas tarifas ali. E aí, quando ele for sentar para negociar com qualquer país, ele pode zerar aquela tarifa e solicitar aquilo que realmente é de interesse dos Estados Unidos ou de interesse dele. Isso aí é um ponto de vista. É 100% certo isso? Não, porque eu não tenho bola de cristal, tá? Eu estou pensando com a cabeça de negociador. E eu sei que ele é um grande negociador, mas às vezes ele pode estar num nível, né, muito superior que ele só na cabeça dele ele sabe o que vai fazer, porque ele tem mais tempo de vida que eu, né? E ele entende melhor, como presidente dos Estados Unidos, ele entende melhor a política internacional, né? Porque ele vive isso e respira isso 24 horas por dia. Beleza? Então isso aqui é o que pode acontecer, uma grande depressão. Então, se ele cria uma situação onde ele está por cima, né, onde existe uma dependência dos Estados Unidos e, e ele está por cima, quando ele for negociar, provavelmente ele vai sair vencedor dessa situação. Só que os países não ficam parados, tipo assim, não ficam quietos observando. A China já retalhou, colocando mais tarifas, e aí vira uma briga tarifária que destrói a economia ao invés de melhorar. Só que os países, de uma certa forma, que estão sendo tarifados, eles fazem alianças. E o Brasil ele já tem uma aliança. Muito antes da tarifa, ele já tinha uma aliança. E eu vou falar só da aliança aqui do Brasil, porque senão a gente vai ficar sem entrar em outros países do mundo, a gente vai ficar aqui o dia todo. Então, qual é a aliança do Brasil? No Brasil ele tem o BRICS. O BRICS é a aliança do Brasil. Quem já ouviu falar, o que é o BRICS? É o próprio Brasil, certo?
a Rússia, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, beleza? Esses aqui são os países que compõem o BRICS. O BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, a partir do momento que ele já tem, o Brasil já tem essa aliança, ele pode comercializar com tarifas mais baratas dentro desse grupo aqui. Só que isso pode causar alguns problemas, né? Qual o problema? A gente já tem muita coisa feita pela China aqui no Brasil, né? Você pega aí quem tem filho em casa, se você pegar o controle do videogame, você vai ver que foi feito na China. Até o controle da televisão também foi feito na China. O que pode acontecer? Pode ser que dobre a quantidade de produtos que são feitos na China dentro do nosso país, porque o Brasil ele pode escolher negociar mais com a China em tarifas menores do que negociar com outros países que não faz parte da sua aliança. Pode ser que na hora que você cria a aliança, pode chegar um determinado momento que você se torne obrigado a comercializar mais dentro da sua aliança, porque dentro da sua aliança fica mais barato a comercialização. Então, o Brasil ele já tem uma aliança, tá? Já tem uma aliança. Qual é a pior coisa que o Brasil pode fazer? É atacar direto os Estados Unidos. Porque o presidente atual, ele odeia ataque direto. Na verdade, todo mundo odeia ataque direto. Só que o Trump, ele é uma pessoa que ele devolve o ataque. Ele não fica quieto. Uma coisa você pode dizer certa, ele não é uma pessoa que apanha calado. Se bater nele, ele vai vir com tudo e ele vem com força. Então, qual é a melhor coisa que você pode fazer nesse exato momento? Fica quietinho, entendeu? Ó, o nove dedos tem que ficar com a boquinha dele fechada, fica quieto, deixa isso acontecer lá nos Estados Unidos, fica na sua aqui. Você tem a sua aliança, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Senta com a aliança, conversa com a aliança, diminui as tarifas entre os países aliados ali, ó, e deixa aquilo para lá. Ganha mercado aqui, ó, ganha mercado aqui, esquece aquilo ali. Deixa o presidente dos Estados Unidos tocar o país do jeito que ele quer. Do jeito que ele quer. Não fica nessa de que você pode bater de frente, porque, vou te falar, isso aqui é igual briga. Já viu briga? Briga de rua? Pensa, tem duas pessoas na rua brigando de faca. Aí entra um terceiro, um quarto, faca, dedo no olho, pedra, pedaço de madeira. Você vai separar? Você aguenta separar? Gente brigando com um pedaço de madeira, faca, você aguenta separar? Então deixa quieto lá. Chama as pessoas responsáveis para ver aquilo ali. Ou então, ó, fica pianinho, que senão sobe uma madeirada na tua cabeça. Entendeu? Então, se o Brasil já tem aqui o seu grupo, né? Seu grupo fechado, o que acontece? Aqui ele vai negociando, melhorando, ele vai melhorando aqui, enquanto Trump vai fazendo a sua política lá e não interfira, não interfira. Até porque aquilo que eu já falei, eu acredito que o Trump ele não quer tarifas mais altas, porque tarifas mais altas aumenta o preço. E esse é o último mandato nele. Ele vai só. Esse é o último ano. Último ano não. Nos Estados Unidos você só pode ser eleito duas vezes, né? Então ele foi eleito uma vez, agora ele foi eleito de novo e não existe uma terceira vez. Então ele vai querer sair bem.
Você pode ter certeza. Ele vai querer sair bem. Então, eu acredito que isso é uma forma de lá na frente ele conseguir negociar. É claro que a gente não tem os planos, não sabe o que se passa pela cabeça dele, mas faz parte do jogo político e do jogo comercial mundial. Então, mais para frente, quando estiver perto os anos forem passando, e estiver perto dele sair da presidência, a gente vai conseguir entender realmente o que ele queria com as tarifas. Mas no fundo dos meus conhecimentos econômicos, eu acredito que ele não vai querer deixar as tarifas. Tipo, se sair com o presidente cheio de tarifa. Não, ele vai utilizar isso como barganha para negociar. Até porque ele já falou com a OTAN que os Estados Unidos gasta muito dinheiro. Ele é o país que mais investe na OTAN. Então, ele já questionou isso, porque ele acredita que os países têm que investir o mesmo um percentual e não um país investir mais que o outro. Então, quer dizer, ele já começou a negociar. Ele já começou a negociar. Não vou entrar aqui na parte do dólar, vou deixar isso para outro vídeo, porque existe sim uma quantidade de dívidas hoje nos Estados Unidos muito grande e ele precisa enfraquecer o pouco dólar, né? Mas aí seria uma conversa para outro vídeo, porque eu teria que explicar por que um presidente quer enfraquecer a sua própria moeda e como os Estados Unidos ganha com o enfraquecimento do dólar. E aí é complexo. E aí a gente vai deixar isso aí para outro vídeo. O vídeo de hoje é só para a gente entender o cenário geral e aí o que fazer com os investimentos, que é o mais simples, né? Tudo isso foi o que fazer. Segue a mesma regra básica, mesma regra básica. Se a empresa que está comprando é boa, é top, é uma empresa que dá lucro, você sempre compra na baixa. O problema da Grande Depressão é que as pessoas compravam empresas ruins, empresas que faliram, que fecharam. Não, se você souber comprar empresas top, você sempre vai comprar na baixa ou sempre vai comprar um pouco todo mês. Ou uma coisa ou outra. Ou um pouco todo mês, né? Que eu recomendo para o iniciante, porque o iniciante não consegue ver ainda direito o que está baixo, o que está alto. Então a minha recomendação é compre sempre um pouco todo mês. Ou então você compra na baixa. Então se despencar o mercado de ações, vai faltar dinheiro, porque eu vou querer comprar, eu vou comprar com todo o dinheiro que eu tenho, e ainda vou querer botar mais dinheiro, não vou ter. Então eu estou tranquilo com relação a isso. Faz parte do mundo dos investimentos, porrada para cima e porrada para baixo. E a gente já viu em outros vídeos que dá também para ganhar dinheiro quando ela está caindo, né? Porque dá para você vender seguro, você vende call, né, na bolsa de valores e você consegue ganhar com a queda das ações. Beleza? Então, por hoje é só. Dá uma olhada lá no meu site, que tem lá o meu curso de investimentos. Dá uma lida, vê se vocês gostam.